Quase todos os personagens escritos por George R.R. Martin compartilham entre eles um nível de tragédia durante seus caminhos. Os dragões que Martin escreve também como personagens por via das ligações com os montadores sofrem por tabela ao se ligarem com os Targaryen. Dreamfire, que ironicamente tem um nome que nos remete a sonhos e sentimentos bons, provavelmente é a dragão que sente mais essa dor tabelada durante toda a sua vida. E apesar de ter vivido uma vida calma, pelo menos para quem procura o seu nome e não encontra nos relatos de batalhas, sofreu em silêncio e não teve chance de extravasar toda essa dor. Meus caros, sejam muito bem-vindos ao meu canal, e aqui eu falo sobre os temas mais interessantes do mundo de Westeros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje vamos falar dela, a dragão que junto com Balerion tem provavelmente a história mais interessante e mística dos dragões que vemos em House of the Dragon e futuramente nas outras adaptações de Fogo e Sangue. Dreamfire, que não sabemos exatamente quando eclodiu de seu ovo, ou mesmo quem pôs seu ovo, se ligou com Rhaena Targaryen quando a princesa completou 9 anos durante o ano 32 após a conquista. Se você compartilha da minha teoria das linhagens, Dreamfire é proveniente de um ovo de Meraxes, durante o período que Aegon e Rhaenys estiveram juntos. Digo isso pelas características morfológicas que remetem ao terror negro e com a coloração mais clara de Meraxes. É dito que 3 anos após a ligação de Rhaena com Dreamfire, a princesa já conseguia montar e voar com seu dragão, o que implica que Dreamfire teria pelo menos 10 anos ao conseguir levar Rhaena em suas costas e alçar voos. Para pôr em perspectiva, 15 anos é a idade aproximada do Arrax em House of the Dragon. E com essa estimativa podemos estimar o nascimento de Dreamfire entre os anos 15 e 20 após a conquista, ainda durante o reinado de Aegon Conquistador. Ao se ligar com Dreamfire, Rhaena, que era uma garota tímida e mais à vontade entre animais do que com outras crianças, de pouquinho em pouquinho foi deixando a timidez, sugerindo para nós que a ligação entre a princesa e o dragão teve um impacto benéfico na personalidade da princesa. E aos 12 anos, Rhaena voaria com Dreamfire pela primeira vez. A aparência de Dreamfire é descrita pra gente com detalhes. É dito que ela era uma dragão magra e longa, e sua cor era primariamente azul claro. Também na descrição do livro, Dreamfire é descrita com marcações e cristas prateadas, e suas asas na mesma cor azul claro. A representação de Dreamfire em House of the Dragon foi, em minha opinião, conservadora demais. Além de não termos tomadas claras onde podemos ver a Dreamfire sob luz suficiente para julgar a cor, o tempo de tela de Dreamfire é praticamente insignificante. Outro problema que tenho com a versão da série, mas não somente com Dreamfire, mas com todos os dragões na verdade, é que o brilho dos dragões mais claros foi meio que apagado e dado um aspecto de fadado para eles. Em Dreamfire esse efeito é ainda pior, pois vemos partes vermelhas na membrana frontal entre o braço e o antebraço. E o que eram marcas em prateado, aqui na série ou também são vermelhas ou sumiram completamente, mudanças drásticas em relação à descrição do livro. Além das cores, o tamanho de Dreamfire não se faz jus nas cenas em que vemos na série. Ela deveria ter no mínimo o tamanho de Meleys ou Caraxes, como são representados na segunda temporada. Porém na série, pela natureza das duas tomadas em que Dreamfire aparece, deixou ela com um tamanho muito menor que o esperado. Em todas as artes feitas por fãs, que mesmo que não sejam oficiais, representam bem melhor o tamanho dela. E nas cenas que vemos Dreamfire, tanto no Fosso quanto em Deriva Marca, deveria ter representado um dragão com quase 100 anos, e não menor que os dragões que vemos na mesma tomada, o mais velho deles sendo o Caraxes com 55. Eu vou mostrar um comparativo para vocês entre o que foi mostrado pra gente na série e manipular essas capturas para ilustrar como que eu acho que Dreamfire deveria ter aparecido. A ligação entre Rhaena e Dreamfire é mostrada pra gente que tem um impacto positivo na princesa. Porém, os anos seguintes iriam refletir em Dreamfire um verdadeiro redemoinho de más sensações. Rhaena é um dos personagens mais bem escritos em Fogo e Sangue. Sua vida foi recheada de acontecimentos, movimentos e sentimentos. Sem descrever todos os eventos em detalhes, pois isso necessitaria de um vídeo dedicado para fazer justiça, eu consigo citar algumas fases da vida da princesa. Ainda bebê recém-nascida, sua posição na linha de sucessão já causava reboliços na família. Visenya sugeriu que seus pais, Aenys e Alyssa, a prometessem a Maegor, o que foi prontamente negado tanto pelos pais de Rhaena quanto pelo Alto Septão. Durante sua juventude, Rhaena era próxima de seu irmão mais novo, o Aegon, e levava ele de tempos em tempos para voar com Dreamfire. A Rhaena adorava seus irmãos e é atribuída a ela o início da tradição de pôr os ovos nos berços dos príncipes e princesas Targaryen. E assim ela fez com Jaehaerys e Alysanne. Os dragões Vermithor e Silverwing eclodiram em seus berços,
Prática essa que se tornou norma ao passar dos anos na família. Quando Aegon Conquistador morreu, o pai de Rhaena, Aenys, o sucedeu e tornou-se o novo rei. No mesmo ano, Dreamfire e Rhaena experienciariam o primeiro período de separadas, quando Aenys levou sua família em um progresso real e proibiu Rhaena de ir com seu dragão. No livro é contado pra gente que Rhaena, durante esse período separada de Dreamfire, reverteu seu comportamento para a timidez da infância, mais uma vez fazendo menção à influência exercida pelo dragão na personalidade do montador. E ao completar 16 anos, Rhaena se declarou livre para voar para onde quisesse, e Dreamfire foi vista por todos os cantos do reino. Porém, os voos da princesa trouxeram mais rumores e falatórios, entre eles o rumor que ela teria entregado sua virgindade para um plebeu, o que gerou em Aenys uma urgência em casar a princesa. 2 anos depois de se declarar livre para voar, Rhaena, aos 18 anos, foi prometida a Aegon, o mais velho dos seus irmãos, que tinha 15 anos. Essa parte da história se torna de extrema importância, pois o desdobramento, apesar de não escrito, acredito que causou um enorme sentimento de culpa em Rhaena e por tabela em Dreamfire. Aqui, após o anúncio de Aenys que Rhaena faria com Aegon outro progresso real, a situação começou a desandar de vez, pois Aenys, em sua cegueira infinita, proibiu mais uma vez de Rhaena ir com Dreamfire. O motivo da proibição foi o mais estúpido de todos, pois Aegon, o então sucessor ao trono, não poderia ser visto sem um dragão enquanto sua irmã mais velha teria um. Eu digo que esse motivo é estúpido, pois ninguém cogitava Rhaena como sucessora e ambos eram extremamente jovens. Aenys, por sua vez, também tinha um dragão, a Quicksilver, que provavelmente todos imaginavam que Aegon herdaria após a morte de seu pai, caso ainda não tivesse domado um dragão. Então Aenys, ao proibir Rhaena que voasse com Dreamfire para essa procissão real, apenas tirou a legitimidade de sua linha, enquanto tentava proteger a imagem de Aegon perante sua corte. Sem contar na brecha que foi aberta para um possível ataque da então crescente fé militante ao casal durante a jornada, coisa que certamente não aconteceria caso fossem montados em Dreamfire. Aenys, além de não ter tato e refletir na importância do dragão para sua filha, como foi exemplificado na outra procissão que fizeram anos antes, e como sua filha se comportou longe de Dreamfire. Ele, que teve sua vida salva por Quicksilver, que caso não fosse posto o dragão em seu berço, provavelmente Aenys teria falecido de alguma complicação que certamente viria em curto tempo, além de, claro, o fator mais óbvio de todos, um dragão para servir de defesa e transporte rápido caso algo ocorra na viagem. Rhaena viria a se casar outras vezes com outros homens, nenhum a que ela amasse e muitas vezes sob ameaças. Nunca mais ela teve paz ou esteve bem, exceto no breve período que passou com Elissa Farma em Ilha Bela. Um fator que House of the Dragon trouxe para jogo, que transforma a vida de Dreamfire em uma tragédia ainda maior, é o fato dos dragões sentirem as dores e os sentimentos fortes que seus montadores experienciam. Eu abordei esse tema de forma mais completa no vídeo Por que Veiga desobedece o Aemond, e vemos essa ideia se propagar durante todas as novas ligações feitas na série. Inclusive, vemos que os montadores escolhidos pelos dragões têm muitas vezes coisas em comum entre eles, e isso é mais evidente ainda nas montadoras de Dreamfire. Rhaena e Helaena têm muitos paralelos. Ambas tiveram os filhos gêmeos, ambas sofreram em relacionamentos questionáveis, e ambas se tornaram rainhas e, como cereja do bolo, a morte das duas não fica bem explicada no livro. Rhaena e Helaena também só perdem para Aegon III na disputa dos Targaryen de quem teve a vida mais trágica. E Dreamfire estaria presente em todos esses maus momentos de ambas as princesas e futuras rainhas, ligadas a elas e compartilhando o estado de espírito delas. Eu acho uma ironia gigante ambas princesas e futuras rainhas terem essa vida tão trágica e o dragão às quais elas se ligam ter um nome tão ilusório. Dreamfire, fogo de sonho ou sonha-fogo, dependendo da tradução que você escolher, remete a ótimas noites de sono e não à realidade que transpareceu, né? Um verdadeiro pesadelo. Em House of the Dragon fizeram mudanças e expansões na personagem de Helaena que abrem ainda mais possibilidades para atribuirmos a Dreamfire a ideia dos sonhos, ou de buscar sonhadoras para serem suas montadoras. Aqui só podemos especular mesmo, afinal não é dito pra gente a real origem dessas visões e presságios que a Helaena experiencia durante a história na série. Mas uma coisa é fato. Todas as visões de Helaena, inclusive os desenhos que foram feitos para ilustrar o set da segunda temporada, contêm eventos futuros nelas. Inclusive, essas visões indo muito além das vidas da Helaena e da Dreamfire e fazendo a ligação entre a princesa e Daenerys por via dos dragões que futuramente ela herdaria. Dragões esses que são provenientes dos ovos de Dreamfire, como também sugeri no vídeo das linhagens. Olha, pelos fatores visuais e a conexão de Drogon com Balerion,
Aqui eu posso dizer que é muito provável que os ovos roubados por Elissa Farman ao deixar a Pedra do Dragão rumo a Essos sejam os ovos dados a Daenerys quase 200 anos depois. O fim de Dreamfire será mostrado pra gente durante a 4ª e última temporada de House of the Dragon, mas espero que nos anos seguintes nós tenhamos mais adaptações da dinastia Targaryen em outros spin-offs. Assim, veremos mais desses personagens e dragões que construíram a dinastia Targaryen nos Sete Reinos. Bom, esse foi meu vídeo sobre a Dreamfire e sua trágica história. O que você achou? Deixe sua opinião nos comentários, não esquece do like e nos vemos na próxima Teoria de Dragão.